Estamos aqui depois de mais uma derrota do Santos. Parece que virou rotina, né? Parece que o santista só sabe falar em derrota, tem um pontinho de alegria quando consegue uma vitória diante do São Bento. Às vezes tem um empate, mas a gente parece que está naturalizando a derrota, o vexame, o não ganhar fora de casa, não ganhar clássico. Parece que isso está sendo normalizado nessa gestão. Vamos falar bastante sobre isso. Quero também já começar a falar de Odair Hellmann. Será que ele é o culpado? Vejo algumas pessoas mandando mensagens de que tem que mandar embora, de que se mandar embora não vai adiantar. Enfim, quero muito a opinião de vocês sobre os temas que a gente vai debatendo ao longo desse vídeo. Mas antes disso, quero falar de quem está jogando bola, que é lá na Europa. Champions League de volta, teremos PSG e Bayern de Munique, então para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer nesse jogão, inclusive o tempo real, o aplicativo da OneFootball, link que está na descrição, tem o QR Code também que está aparecendo na sua tela, inclusive lá na OneFootball você consegue assistir ao vivo a Bundesliga, então se você gosta de acompanhar o Bayern, entre outros clubes lá da Alemanha, a dica está dada para você baixar o aplicativo da OneFootball, que também tem notícias do Santos. Será que vem mais notícias de contratações? Espero, porque o Santos precisa reforçar o seu elenco. Mas começando aqui, sobre um ponto, né? Tava olhando a tabela de jogos do Santos, e o último jogo do Santos no Campeonato Paulista, último jogo que eu me refiro, a primeira fase, né? Porque a gente não sabe se o Santos vai avançar ou não de fase, mas da primeira fase é contra o Ituano, fora de casa, no dia 5 de março. E provavelmente a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro vai acontecer no dia 15 de abril. O que eu quero dizer com isso? Caso o Santos não avance para o mata-mata, o Santos terá 40 dias, mais ou menos, sem jogar. Pode ser que tenha um jogo de volta contra o Ceilândia, né, da Copa do Brasil, que seja um jogo de volta, enfim, mas vamos colocar um jogo em um mês, um pouco mais de um mês. Aí eu faço a pergunta, o Santos vai aproveitar isso para trocar de treinador? Para o treinador atual aprimorar esse time do Santos? Para a diretoria contratar reforços para o Campeonato Brasileiro? Ou o Santos vai pegar, caso não avance para o mata-mata do Paulista, esses 40 dias, ou um pouco mais, um pouco menos, e não fazer absolutamente nada? Essa é a primeira pergunta que eu te faço. Uma outra pergunta, vamos colocar aqui. Santos legal, avançou para o mata-mata do Campeonato Paulista. Será que o Santos avança do Bragantino? Se o Bragantino avançar junto com o Santos, ou o Botafogo, ou a Inter de Limeira? Se o Santos avançar, legal, avançou dessas equipes, provavelmente vai pegar um clássico, né? Teoricamente, pegaria mais um clássico. O Santos passaria? Ou seria outro vexame? E por que eu tô falando isso? Nessa gestão, o Santos já disputou 23 clássicos. Fiquei de boca aberta quando eu vi esses números. O Santos teve apenas 4 vitórias, as últimas na estreia do Soteldo, né, contra o São Paulo lá na Vila Belmiro, teve aquele jogo no Campeonato Paulista, que, né, teve a dancinha lá do Marcos Leonardo, com o Ângelo, que o Santos ganhou do Corinthians e tal. Tivemos 3 empates e 16 derrotas em clássicos. Esse time normalizou ser derrotado em clássicos. Qual que é o maior orgulho de um torcedor de futebol? Falo por mim. Ganhar título, obviamente, em primeiro lugar. Zoar, né, o seu adversário. Ah, meu time ganhou do seu, meu time é melhor que o seu. O Santos não tá ganhando título. O Santos não tá ganhando clássico. O Santos não ganha nem jogo normal contra time da Série B, da Série C, time sem divisão. O que o Santos pretende... Como o Santos pretende, melhor dizendo, entrar no Campeonato Brasileiro? Se você clicou nesse vídeo por conta da capa, né, da thumb, falando sobre chances de rebaixamento, vou ser bem honesta com vocês. Matematicamente,
o Santos ainda tem chance de ser rebaixado no Paulista. Mas eu acredito que isso não vai acontecer. Não por competência do Santos, mas por incompetência de outras equipes. Isso é importante a gente ressaltar. Agora, no Campeonato Brasileiro, que ao que tudo indica, será o Campeonato Brasileiro mais disputado dos últimos anos, com clubes que têm SAF. Então pode ser que algum time no Campeonato Estadual, que é SAF, não esteja tão bem. Mas aí o cara chega no Campeonato Brasileiro, tira o escorpião do bolso, contrata e fica um time bacana. Pra pelo menos não cair, né, num primeiro ano de SAF. Já tem times que a gente sabe que vem com um time interessante. O próprio Grêmio não é SAF, mas está montando um time interessante. Teve a criatividade e a capacidade de trazer um Suárez, né? Coisa que o Santos parece que nunca vai ter essa capacidade. Tem o Atlético Mineiro, que tem um time muito bom, qualificado. Palmeiras, Flamengo. Você tem um Corinthians também, que deve ter um time competitivo. Entre o Fluminense, né? Tem times que são SAFs, enfim. O que sobra para o Santos no Campeonato Brasileiro hoje? Infelizmente, a gente, com esse elenco, é olhando na parte de baixo. Não é nem na parte do meio e na parte de cima, é na parte de baixo. Já começa fazendo conta. Outro número aqui, trouxe dos clássicos. Desde 2021, a única vitória do Santos, desde 2021, no Campeonato Paulista, foi contra o Corinthians. Só. Preocupante. Preocupante. Campeonato Paulista, que tem quem no Campeonato Paulista? Tirando os grandes, né? Tirando o Bragantino, enfim. Preocupante. Outro ponto. O Santos jogando o Campeonato Brasileiro. Pode ser que acabe perdendo alguns jogadores considerados titulares. Teremos reposição? Porque eu vejo muita gente, a gente já vai entrar nessa questão de técnico, falando, não, tem que trazer o Dorival Júnior, tem que trazer o outro treinador, sai o Odair e tal. Primeiro, o Dorival Júnior, que foi campeão com o Flamengo, aceitaria trabalhar no Santos? Esse é um primeiro ponto, né? Não é porque o torcedor quer o técnico que obrigatoriamente, caso o atual seja demitido, que venha esse. Pode ser que venha, pode ser que não venha, mas não é uma certeza. Se vier o Dorival, que é o nome que eu vejo a maioria falando aí, muda da água para o vinho? Muda. Ou precisa de reforços? Precisa mudar a mentalidade dos jogadores que estão no Santos. É uma geração, nós que já tivemos a geração do quase, é uma geração de quase rebaixamento. Geração de quase rebaixamento no Paulista. Geração de quase rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Pelo menos a outra geração, que a gente também, né, cornetava, era a geração de quase, mas de título. Então, assim, precisa mudar a mentalidade desses jogadores, que é uma mentalidade de fracasso, de vexame, de fazer o torcedor do Santos passar vergonha. Eu já cansei de repetir isso, estou sendo de novo repetitiva, que é um time que não sente derrota, não sente, sabe, tá perdendo o clássico, dane-se. Um possível pênalti pro Santos, não tem um jogador para cercar o juiz para fazer pressão. Vou dar um exemplo do jogo contra o São Paulo. Teve uma bola que foi na barriga do Camacho. Não foi nada. Os jogadores do São Paulo foram cercar o juiz, fazer pressão. E no Santos, até quando é alguma coisa escandalosa, todo mundo fica quieto. Então precisa mudar essa mentalidade do Santos. Tem que ser uma mentalidade de vencedor, que se incomoda com os resultados. Não é dane-se, se ganhar dane-se, se perder dane-se, se empatar dane-se. E o salário está em dia. O presidente do Santos falou na última reunião, né, com o Conselho Deliberativo que está em dia o salário. Então o que precisa? O que precisa para esses jogadores começarem a jogar bola? O que precisa para o treinador começar a escalar de uma forma coerente? O Santos ganha contra o São Bento, jogando com o meio-campista, aí num clássico, caindo o mundo em São Paulo, gramado horrível, péssimo,
tira o meio-campista para colocar jogador para correr num gramado que não tinha condições. Aí coloca Ângelo, Mendonça e Lucas Braga para sair em velocidade contra o São Paulo. Sair em velocidade como? Como que o treinador não tem essa leitura de jogo? Mudar? Ah, mas a gente não treinou com essa outra escalação. Treinador tem que treinar. Vou falar do Sampaoli. Sampaoli treinava com o Santos com 11 jogadores, o Santos com 10 jogadores, com 9 jogadores. A gente até brincava, né, que o Santos, às vezes, quando tinha algum jogador expulso na época do Sampaoli, o Santos melhorava. A gente até brincava. Porque é isso que o treinador faz. Treina. Tem que treinar se tá chovendo. O Santos treina quando tá chovendo. Ou o treino do Santos é cancelado quando chove. Ah, hoje não vai ter treino porque tá chovendo aqui no CT Repelé. Não, os caras não treinam na chuva. Então, ótimo momento para você ter alguma variação, caso isso aconteça durante o jogo. Tem que saber se comportar em determinadas situações. A bola aérea do Santos, qualquer um faz gol nesse time do Santos. E aí, até peguei aqui, eu vi no Twitter, que eu achei muito interessante, o Odair Helman deu a desculpa, porque os jogadores do Santos são muito baixos, né? Por isso que o Santos toma gol de bola aérea. Olha isso aqui, Bauerman, 1,86 m, Michael, 1,91 m, Lucas Pires, 1,82 m, João Lucas, 1,81 m, Camacho, 1,81 m, Lucas Braga, 1,84 m, Caleri, que cabeceou completamente sozinho contra o gol do Santos, 1,81 m. Não tinha um jogador do Santos marcando o Caleri. João Paulo saiu mal? Saiu mal. Mas os zagueiros, cadê os volantes? Cadê os laterais? Ninguém marcando. Erro de marcação. E isso é treinamento. O treinador tem que saber postar o time para se defender e para saber atacar numa bola aérea. Isso é dedo do treinador, tanto de forma positiva como de forma negativa. Agora, o que não dá pra gente ficar aceitando é isso. Perdeu pro São Paulo, perdeu pro Palmeiras, e não foi só por conta da expulsão. Porque o Santos toma um gol contra o São Paulo e desmorona. E não é só contra o São Paulo, qualquer clube. O Santos tomou um gol, já era, acabou o jogo. Os dois clássicos, contra Palmeiras e contra o São Paulo, foram decididos no primeiro tempo. Nem precisava ter segundo tempo. Nem precisava. Que é um Santos que não tem poder de reação. E aí a gente olha para o banco de reservas, dá vontade de chorar. Entra um Balieiro no clássico. O Balieiro não acertou nenhum passe. E não é expressão aqui, modo de falar. Não acertou nenhum passe. Balieiro errou tudo que ele tentou. Camacho, porque é gente boa, renovou com o Santos. Não tem condições. Não tem condições. O Mendonça parece que tá sem vontade de jogar no Santos. E ele não sai, né? Sai o Ângelo, mas o Mendonça não sai. Lucas Pires, pra que colocar a mão daquele jeito? Pra que colocar a mão daquele jeito? E ser expulso? Pelo menos tomasse o gol, mas continuasse, né, com 11 em campo, não com um a menos. Então, assim, é complicado. O banco de reservas do Santos é horroroso. Por isso que eu falo, só o Odair Helman ficar no Santos, sair do Santos, pouco vai mudar. Precisa de contratações de peso, reforços. E digo mais, dos 4 jogadores contratados, a gente só vai contar com 2, né? De verdade. Porque o Daniel Ruiz e o Joaquim. Porque o Lucas Lima tem contrato até o final do Campeonato Paulista. Sabe lá se vai continuar no Santos. Acredito que sim. Mas, né? Vai saber. O Alisson só depois do Campeonato Paulista. Para agora, será que muita coisa vai mudar com esses 3 nomes que foram inscritos? Espero que sim. Mas eu também espero que o Santos não se contente só com eles. Tem que ter a consciência de que precisa contratar para compor o elenco titular, né, os considerados titulares, e o banco de reservas. Porque o problema de você ter jogador ruim no elenco é esse.
no momento que você mais precisa, que é num jogo de mata-mata, num jogo de vida ou morte, né, um clássico, por exemplo, o jogador bom do seu time vai se machucar e aquele que ninguém gosta vai entrar. É sempre assim. É sempre assim. É a lei do futebol. Por isso que você tem que ter o menos possível jogador ruim no seu elenco. Porque se você tiver, quando você mais precisar, esse cara vai entrar. E a culpa é do jogador? Não, a culpa é de quem contratou. A culpa é de quem escala. O jogador tá mais do que certo. Eu também, se eu recebesse uma proposta para jogar no Santos, vou. Ganhar mais de 100 mil por mês? Vou. A culpa é de quem escala e de quem contrata. Né? Então espero que pro Campeonato Brasileiro o Santos olhe o que fez ou deixou de fazer no Campeonato Paulista e tome como exemplo para fazer completamente diferente no Campeonato Brasileiro. Porque senão começa a preocupar. O Santos não ganhou do Água Santa, que é uma equipe que não tem divisão. O Santos só ganhou de Mirassol e São Bento até aqui. Quando pegou uma equipe de Série A, Palmeiras, que está bem à frente de todo mundo, e o São Paulo não está bem. O São Paulo não está bem. Tenho amigos são paulinos, jornalistas são paulinos, que estavam pedindo a cabeça do Rogério Ceni. Que o Rogério Ceni não fazia esse time jogar. Que o São Paulo também jogava mal, tomava virada, não estava bem. E o Santos, para variar, está em crise. Chama o Santos. É isso. Torcer para que as coisas mudem drasticamente. E contra o Corinthians, que vai ser na Vila Belmiro, tem obrigação de vencer. De dar uma resposta positiva para o seu torcedor. Para pelo menos terminar esse Campeonato Paulista patético com um clássico pelo menos vencido. Para não completar o vexame de também ser derrotado pelo Corinthians e pior, na Vila Belmiro. É isso. Quero saber a opinião de vocês. Me fala aqui nos comentários. Grande abraço e a gente volta a qualquer momento para mais notícias e desabafos sobre Santos Futebol Clube.